Há 50 anos, 135 visionários plantaram a semente do cooperativismo, que teve como fruto a Coagrisol. Viemos dia a dia, semeando muito trabalho, e vários frutos já foram colhidos. Na medida em que nossa semeadura avança, o desafio em colher frutos maiores e melhores também fica mais evidente. É por isso que a Coagrisol te convida a ser um semeador. Queremos contar com sua cooperação em uma nova jornada de desafios e conquistas coletivas. Tudo isso com foco em continuar sendo uma organização que pratica o cooperativismo de resultados. A partir de agora, você integra um time de homens e mulheres que tem como missão contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos cooperados, colaboradores e comunidade. Visão: ser referência na gestão e no desenvolvimento do agronegócio. Portanto, continuamos a ter como negócio principal a concretização de soluções para o agronegócio. Você, semeador e semeadora, é fundamental nesta caminhada, que além de ser recheada de sonhos, é firmada em princípios muito sólidos. Cooperação. Compartilhamos a visão de justiça e equilíbrio com melhores oportunidades para todos. Por isso, combinamos esforços para alcançar objetivos comuns. Credibilidade. Atuamos com compromisso, transparência e idoneidade, construindo relações sustentadas pela confiança e segurança. Excelência. Buscamos superar em tudo o que fazemos para oferecer o melhor aos nossos cooperados, colaboradores e comunidade. Integridade. Nosso comportamento, negócios e relações são orientados pelos princípios da honestidade, moralidade, respeito e responsabilidade. Senso de pertencer. Ambiente de trabalho e de negócios alicerçado pela motivação, dedicação e alto nível de comprometimento com a cooperativa. Solidez. Busca constante pelo crescimento equilibrado dos negócios, garantindo a longevidade da organização. Vem com a gente nesta caminhada, semear trabalho, colher conquistas e consolidar ainda mais a cooperação que há 50 anos nos une, nos tornando mais fortes. Com você, formamos a força de quem semeia e colhe, de quem acredita, impulsiona e concretiza resultados. Com você, formamos a força da nossa gente. Boa noite, Lagoa Vermelha, boa noite, pessoal da região. Esse é o A Hora do Agro, novo programa da Lagoa TV, comigo, Josué Farias, e com os demais aqui da mesa e sempre um convidado especial. Primeiramente vou apresentar um dos nossos apresentadores, além de eu, Josué Farias, sou consultor imobiliário e apresentador aqui, meu amigo... Gamayel Nasser Saman é meu nome, e é um prazer estar aqui nos estúdios da Lagoa TV, falando nesse ilustre data aqui com o nosso prefeito. E é claro que é uma oportunidade grande aqui para nós falar da nossa cena do mercado imobiliário. Eu que sou corretor já fazem 4 anos, trabalhei em Santa Catarina e atualmente trabalho em Lagoa Vermelha. E procuro trazer as máximas aí do mercado imobiliário para nós. Também vai estar sempre conosco aqui na mesa, também meu amigo e sócio da empresa, Douglas Rocha. Te apresenta aí, Douglas. Olá, tudo bem? Primeiramente, Gustavo, é um prazer estar aqui recebendo. Tá? Meu nome é Douglas Rocha. Como eu disse, o colega Josué aí, nós somos sócios, sou consultor de investimentos imobiliários em áreas rurais. A gente já vem há algum tempo aí trazendo algumas ideias novas para o mercado imobiliário rural de Lagoa Vermelha. E para nós hoje uma missão muito importante, ele está trazendo algumas informações com esse respaldo do Gustavo Bonotto, que é o nosso carro-chefe aí de hoje. Tchê, então vocês já falaram, hoje é o nosso convidado, o programa vai sempre trazer alguém ligado ao agronegócio. Hoje está aqui o Gustavo Bonotto, o agrônomo Gustavo Bonotto, aqui conosco.
E sem delongas, Gustavo, boa noite. Uma honra para nós aqui, para o Gamael, para o Douglas e eu, estar contigo iniciando essa trajetória que é o A Hora do Agro aqui na Lagoa TV. Inicialmente, então, uma boa noite ao senhor e à senhora que nos escutam, que nos acompanham também pela Lagoa TV, cumprimentando a equipe dessa emissora que aqui está proporcionando, ao qual também cumprimento por um novo programa, em especial ao Josué, ao Gamael e ao Douglas. Quero agradecer pelo convite de aqui estar e dar os parabéns pela condução dessa nova iniciativa. A Hora do Agro, acredito ser de extrema relevância para o nosso município, trazendo à tona discussões, um bate-papo, uma troca de ideias sobre um setor sensacional que eu particularmente sou apaixonado. E conhecendo o trabalho de vocês, eu digo que se mantiverem o mesmo profissionalismo, a mesma dedicação que eu tive o privilégio de conhecer enquanto trabalhadores do mercado imobiliário ligados ao agronegócio, tenho a certeza do sucesso deste programa. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e parabéns pela iniciativa e pela pertinência deste programa. Obrigado, Gustavo, as palavras aí, é uma honra para nós, como a gente já estava falando, ter você aqui conosco. E o A Hora do Agro surgiu justamente para levar informação não só à comunidade lagoense, mas toda a região, a todo o alcance da Lagoa TV, como todos sabem, né? E essa é a missão do programa, né? Hoje a gente está fazendo uma apresentação maior, porque é o programa de estreia, né? Que é justamente levar informação, levar notícias, cotações, previsão do tempo, mas sempre trazer alguém que de fato vá conversar sobre o agronegócio e dar uma perspectiva para o produtor, para quem pensa em investir no agro. Tem muita gente hoje pensando em investir no agro, que o agro aqui, tu, Gustavo, sabe mais que todos nós, que o agro não é só lá fora, ele impulsiona toda a economia aqui da nossa cidade e região, né, Gustavo? Exatamente, o agronegócio ele nunca foi tão pertinente, digamos assim, ele cada vez mais ganha espaço. E é importante a gente distinguir que o agronegócio não é só a lavoura, não é só a produção do campo, mas que boa parte da indústria, do parque industrial brasileiro, e em Lagoa Vermelha não é diferente, ele é baseado em algum produto agrícola, né? Fomentado, então, né? É difícil mensurar, né? A gente avaliar apenas a parte da produção de grãos, da produção de carne, de HF, porque é uma cadeia extremamente longa, e não é à toa que não só no Brasil, mas em diversos locais, a agricultura, o setor primário, ele é visto como a engrenagem motora de toda uma economia, e aqui a gente cumpre este papel e tem este motor como um grande alicerce para todos nós, e os últimos anos têm demonstrado a importância de se ter essa pujança agrícola que tem evitado que as dificuldades fossem ainda maiores. Com certeza, com certeza. Então, primeiro vamos fazer um agradecimento à Lagoa TV, né, Gamael? Com certeza, é uma grande oportunidade assim que nos convidaram para participar desse projeto. A questão da Lagoa TV é a oportunidade que nos deram de trazer o que a gente gosta, principalmente, e o que move o nosso setor da economia e o que é tão importante, como já foi falado pelo Gustavo, é uma coisa que move muito além de montanhas hoje na nossa cidade. Então, muito obrigado à Marina, muito obrigado aos guris da produção, o Rony, todo mundo que tem nos ajudado aí a conduzir esse projeto novo. É isso aí, gurizada. Muito obrigado, nossa gratidão aí. E também, né, o Douglas explicar, né, nós que estamos por trás desse projeto, juntamente com a Lagoa TV, que é o mestre do negócio imóveis rurais, que eu, o Gamael e o Douglas fazemos parte. E é isso aí, né, Douglas? Explica para nós. Né? O mestre do negócio, ele surgiu em 2019, né, fazendo uma passagem rápida, né? Um breve histórico, e é o fator de nós estarmos aqui hoje, né? Nós somos corretores de imóveis hoje, nós temos aí, desde 2019, como eu disse, uma vasta atuação no mercado aqui em Lagoa Vermelha, e nós sentamos e decidimos trazer alguma coisa que fosse diferenciada para o mercado e para as negociações imobiliárias e cercar uma área específica, né? Que é o setor rural. Então nós estamos aqui hoje, Gustavo, representando o mestre do negócio, também com parceria com Lagoa TV, mas assim, estamos aqui para aprender, né? Enfim, não somos agrônomos, não somos técnicos agrícolas, mas nós trabalhamos diretamente com o produtor rural, né? E em negociações imobiliárias. Então,
esse é o nosso foco hoje e esse é o objetivo de a gente estar aqui hoje, né? Perfeito, com o produtor, com o investidor, com todo mundo que tem ligação com o agro, a gente acaba hoje, de certa maneira, tendo uma ligação, um contato. Eu sou natural aqui do interior de Lagoa Vermelha, o Douglas de Biraiaras também tem muito contato com o pessoal. E o Gamael é do setor aqui da cidade, a gente brinca que é Nutella, mas é um rapaz aí que também está inserido no campo. Eu sou a parte da questão de diversificação para quem procura um imóvel no litoral de Santa Catarina, que temos uma demanda bem interessante, e até própria, inclusive as nossas questões pertinentes a nossos terrenos urbanos, porque todo mundo busca investir na cidade. Todo mundo, a nossa quantidade de população vem aumentando, então é bem interessante essa questão. E o pessoal quer investir, a gente que vive isso, o Gustavo sabe, a gente nota isso, que Lagoa, nos últimos anos, ela tem crescido verticalmente no agro também. E é isso aí, pessoal, aqui a gente vai ter, não são perguntas, é uma mesa redonda, é uma conversa. Vamos falar aqui com o nosso convidado, né, que hoje é um programa específico, é um programa diferente, que é a inauguração, né? Mas assim, Gustavo, agora direcionando a você, como é que surgiu essa tua ligação com o agro? Como a gente estava frisando, hoje a gente está falando aqui com o agrônomo Gustavo Bonotto, né, que era da Emater. Como que veio essa tua ligação, essa tua paixão, né, que tu falou? Acho que um dia até fora do ar, tu comentou que até uma leitaria tu teve, né? De onde que veio essa paixão aí, do guri, Gustavo? Já empreendi, vou voltar a empreender no agro, né? Assim que possível, né? Hoje o tempo é um pouco escasso. Claro. Mas a minha ligação começa com a família, né? O meu pai exerceu a profissão de agricultor durante muito tempo, e quando eu fui escolher uma graduação, uma faculdade, na época meu irmão também fazia agronomia, ele é mais velho, e acabou me influenciando bastante, né? Eu tive um encontro, digamos assim, com a profissão, acabei depois na busca da especialização, direcionando um pouquinho mais o mercado de máquinas, digamos assim, o qual tive um envolvimento mais relacionado com a pesquisa, e depois acabei indo para a Emater, e pouca gente sabe, falei muito pouco isso ao vivo, né? Em público, mas é que a Emater foi a minha, digamos assim, abertura para a política, né? A Emater é uma empresa que presta um serviço público, por mais que seja uma instituição de caráter privado, onde ela tem por objetivo promover o desenvolvimento das comunidades rurais, do setor agro como um todo. E para mim foi uma grande experiência, porque a graduação ela é bastante focada, e é o ímpeto da maioria das pessoas que se envolve de focar em grãos. Isso, né? E a Emater fomenta muito, principalmente ajuda muito o pequeno agricultor. Exatamente. A gente vê que é um trabalho extremamente importante, né? E os pequenos agricultores e médios e agricultores que fazem serviço da Emater, que estão nos acompanhando, sabem muito bem disso, né? Exatamente. Então ela dá um choque de realidade, digamos assim, quando você se prepara, quando você imagina que vai trabalhar exclusivamente com grãos, né? Na faculdade é o grande foco, né? Que você Soja e milho, né? Exatamente. E aí você se depara com um universo, né? Que existe, que por mais que não existam cadeias comerciais de diferentes produtos, existe a produção ainda de subsistência, existe a produção para comercialização do excedente, e o grande trabalho ou desafio é justamente você poder pegar essas iniciativas locais pequenas e difundi-las em grande escala, né? Então você sempre trabalha na óbice de transformar o pequeno em grande. Esse é o grande objetivo, né? Claro, fomentar, né, para otimizar algo maior, né? E fazendo esse somatório, digamos assim, né, a paixão em si, o envolvimento pela agronomia, é porque eu acho que ela é fantástica, né, do ponto de vista da multiplicação, né? Você tem uma agregação de valor, digamos assim, como tem riscos, né? Você tem uma potencialidade de agregar valor ao teu serviço, ao teu trabalho, de uma forma exponencial. Além disso, algo muito nobre, que é a produção de alimentos. Perfeito, perfeito. Tem algum projeto aí que tu lembra assim, pô, e esse projeto a gente não só se dedicou, mas ele deu certo, porque a gente nota que não depende só da Emater, depende do produtor, né, que recebe esse projeto, ele abraçar e fazer desenvolver o trabalho de vocês lá na área dele, né? E o destaco, né, de como grandes experiências positivas, né, tanto o trabalho que a gente fez no município de Esmeralda quanto de Caseiros, que é onde eu exerci, né, como extensionista do rural da Emater, foram nesses dois municípios. Em Esmeralda a gente fez todo o trabalho de regularização do sistema de inspeção municipal e conseguiu marcar as primeiras agroindústrias de produtos de origem animal, e um trabalho de diversificação,
buscando, por exemplo, a instalação de pequenos frutos, pequenos pomares, que a gente se depara com uma realidade quanto menor a propriedade, a atividade ela seria mais focada para a agricultura familiar, assim, exatamente. Um incentivo tanto tecnológico quanto, né, físico, da Emater, né? Da assistência técnica, ela tem que ser focada nisso, né? Apesar da gente ainda ter bastante emoção, existe ainda muita emoção, muita tradição, por assim dizer, é um negócio. Então você precisa identificar que para cada propriedade você tem uma tipologia de negócio que ela é aceitável, que ela pode vir a ser lucrativa e por consequência sustentável, e que um grande leque de atividades não se torna possível conforme a área, né? E lógico, envolve também a vocação, a aptidão do agricultor por fazer essa diferenciação. Então tem projetos desenvolvidos que eu trago comigo uma satisfação bastante grande. Testemunho de resultado é justamente digamos assim, esse incentivo a buscar atividades agrícolas ou agropecuárias que agreguem valor ao trabalho. Isso, porque a gente aqui na cidade, às vezes, o pessoal vê o grande produtor, o cara que está colhendo muito. Hoje o soja, depois a gente vai passar as cotações, está mais de R$160, né? Então, e a Emater trabalha justamente com o pequeno, aquela pessoa que necessita de um apoio para poder prosperar, né? E em número de propriedades, né? Um dado interessante que a gente traz aqui, talvez esteja um pouco desatualizado, né? Mas Lagoa Vermelha tem cerca de 1.600 propriedades rurais. Né, ao todo dos seus 120 mil hectares de área territorial. Dessas 1.600, aproximadamente 1.200 propriedades têm menos de 100 hectares, que é o que seria, digamos assim, menos de 4 módulos fiscais, ou seja, pequenas propriedades. Então a grande maioria tem uma limitação de espaço. E essa limitação de espaço vai influenciar no ponto de equilíbrio da atividade a ser Claro. E um fenômeno interessante que aconteceu, aproveitando nós estamos falando de negócios rurais Isso, também, né? Que é o que é a próxima pauta aqui. Algo que vem chamando a atenção, o que chama a atenção é que, por bem ou por mal, às vezes não é numa situação tão favorável, tem ocorrido o regresso de pessoas para o agro, para o interior. Então, muitas famílias que às vezes os filhos tinham ido para outras cidades, desenvolver outras atividades, hoje, com a valorização dos produtos do agro, encontram uma potencial remuneração maior do que às vezes trabalhar em uma empresa ou algo assim. Quase que um êxodo urbano. Exatamente. Você tem conseguido proporcionar um retorno. Aliado a isso, uma nova concepção de qualidade de vida, né? Perfeito. Nós imaginamos que, por exemplo, hoje tendo internet, água e luz, a tua vida no interior, ela acaba sendo, às vezes, talvez melhor. Consegue produzir, né? Somos prova disso porque... Nós somos prova disso, Gustavo, porque vê isso no dia a dia, né? Pessoas que como a gente trabalha diretamente com a venda de áreas rurais, a busca de áreas menores. O pessoal quer fugir do centro, mas é que nem tu disse, deve ter toda a infraestrutura, deve ter toda uma situação, mas tá bem interessante, assim, porque antes era o contrário, né? Era o êxodo rural, agora o pessoal tá querendo voltar. Querendo voltar para lá. Eu particularmente vejo a situação como o seguinte, né? A gente ainda vai ter uma evasão do interior, né? A gente tem uma grande parte da população ainda que é da terceira idade, digamos assim, que é o costume, que é aquele senhor, aquela senhora que não abre mão. Aí vem a questão da vocação do filho, do herdeiro, de continuar ou não, que tem que ser respeitado. Não é porque nasceu no interior é que você vai ser agricultor, né? Mas nós nos aproximamos de um caminho bem interessante, que é de, se você ficar, você vai tecnificar. Né? Então você vê inícios de verdadeiros empreendimentos, né? No meio rural, onde as pessoas têm buscado com diferentes tecnologias a viabilidade econômica da propriedade. No futuro, né, o que mostra um cenário macro nosso é que ainda haverá uma grande redução, né? Os países desenvolvidos eles têm em média 6% das pessoas morando no interior, 6%. Nossa média no Brasil, apesar do nosso censo estar defasado, né? Era para ter ocorrido em 2020, era para ser em 2021, vai ficar, mas pegando 2010 por base, nós tínhamos em torno de 15% da população ainda. Porém, a grande diferença é o que esses 6% vão fazer. Um outro dado interessante, até para quem está pensando e pensa num negócio ou algo assim, é que um indicativo de desenvolvimento é a ampliação da renda da população como um todo.
mas é interessante pensar, isso são dados da Embrapa, que a cada real a mais que uma pessoa ganha, 70 centavos são gastos com alimento. Isso é interessante. Então, o primeiro gasto da pessoa é para melhorar a sua alimentação. Com certeza. E isso nos traz uma janela de oportunidade Verdade. que é os produtos diferenciados. Então, se você, digamos assim, começa a melhorar a tua renda, você começa a procurar um produto mais saudável, você começa a inserir mais frutas, legumes na tua Isso, dieta. não. E tu falou um dado importante, que são 120 mil hectares em Lagoa Vermelha, que tem a ver até com o nosso próximo assunto, né, Gamael? Que é... Claro, a questão da negociação, a gente tem falado muito essa semana, inclusive nós estamos falando agora sobre a questão da alta dos preços abaixo, sabe? Esses preços a gente tem provocado muito debate junto aos produtores e em quem a gente visita todos os dias sem exceção. Mas será que vai continuar assim? O que o empresário Gustavo, o que o prefeito Gustavo, em visões diferentes, ele tem por ver nesses preços aí da... A expectativa, tu acha que vai soja, manter... Milho. Tu faz uma comparação com o dólar, hoje você... Eu acredito que, e aí é preciso a gente entrar um pouquinho na definição do que é uma commodity, né? Que é a nossa soja, que é o milho, que é a pecuária em si, que é dolarizado, né? Então, o preço que define a soja, ele é o bushel de soja da Bolsa de Chicago, ele historicamente ele é 12, 14, 10 dólares, né? E no preço que está o dólar hoje no Brasil, que existem N motivos para explicá-lo a esse tamanho, mas ele é uma estratégia interessante. Eu não vejo a alta do dólar necessariamente como uma obra do acaso, né? Perfeito. Ele tem uma condição e permitiu que a gente tivesse um ingresso de receita externa, né? Claro. Esse é o ponto positivo. Então estamos trabalhando com um saco de soja mais de R$160. 166 hoje, inclusive, fonte da Emater. Exato. Pecuária também é um preço. Uma brincadeira aqui, se me permite, né? Mas historicamente a gente fala, estamos trabalhando com milho a preço de soja. Isso. Soja a preço de gado e gado a preço de ouro, né? O negócio tá... Ao mesmo que o tempo do ponto de vista do consumidor, isso é de certa forma arriscado, né? Ao tempo que você tem uma dificuldade e uma diminuição do poder de consumo, na economia macro você está trazendo o dólar para dentro do país. E a gente com isso você está sustentando a renda, digamos assim. Estamos trocando a picanha por uma costela. Então ela traz suas dificuldades. E a perspectiva que eu vejo num médio prazo é da continuidade desses preços. Claro. Eu vejo que a condição diferenciada que a gente teve nessa safra 2020-2021 é que os preços dos insumos não acompanharam. A margem. Né? Então você tem uma condição favorável, digamos assim, de produção. Né? Nós tivemos um ano produtivo interessante. Algumas regiões sofreram, especialmente agora no final. Lagoa hoje a expectativa, então, é positiva. É positiva. Ainda mais, recorde, mais que 2020 foi um ano difícil, né? Então 2021, que era um ano que se temia, né? Se vocês lembrarem, há um ano atrás, nós estávamos com uma escassez de água para abastecimento da cidade, né? Desde 2005 ou 2006, se não me falha a memória, que a gente não tinha uma seca tão grande em Lagoa Vermelha, né? E 2021 traz um cenário distinto. Tivemos uma maior escassez agora mais para o fim do ciclo, né, das culturas em si, mas boa parte da produção já estava realizada. E somado à alta valorização do preço, nos dá uma perspectiva de safra boa com um insumo ainda que não havia acompanhado essa alta. A alta do produto, eu acredito que ela continua no médio prazo. A prova são os contratos que estão sendo realizados. Acho que 2 anos é o mercado difícil, né? está apostando, por exemplo, acho que já existem contratos a mais de 140, quase R$150 para o próximo ano. Então isso é um indício de que o mercado vai pagar. Até mais, a gente sabe. É uma leitura de que fica a preocupação é que, lógico, para o produtor, no próximo ano os insumos vão acompanhar. E a margem a gente acaba fala assim, né, Gustavo, em caro, né? Tu vai ver, tá caro, olha o preço do soja, né? O pessoal toma por base isso. Talvez não é a nossa própria moeda, né? O real que perdeu exatamente valor, né? E o soja, sim, ele é dolarizado, então não tem como fazer um comparativo, né? Exatamente. Tá caro, né? Depende da perspectiva, né? Mas ele nos traz uma perspectiva e é interessante do ponto de vista que vamos analisar da seguinte forma. As últimas safras, por exemplo, o milho estava se tornando inviável. Né? Se você voltar 3, 4 anos atrás, você tinha uma dificuldade de conseguir uma sustentabilidade econômica de uma lavoura de milho. Uma safra como essa fez o contrário.
quem Sim. conseguiu Todo posicionar mundo corretamente teve um rendimento aí bastante significativo, Exponencial, bastante né? interessante, né? Então, espero É. que continue. É lógico que a gente deseja que eu vejo, sou bastante ponderado nesse ponto. Eu acredito que o equilíbrio é sempre a melhor solução, né? Então você tem que fazer essa análise do poder de consumo da população, Claro. mas em síntese, por exemplo, essa alta do dólar para commodity em si, ela permitiu que a gente tivesse um desafogo, né? E tivesse uma perspectiva de bons rendimentos. E a gente sente isso, essa situação assim também da alta, quando tu conversa com um produtor, com um investidor, enfim, o produtor que está lá na lavoura, pô, soja tá bem, tá com preço bom e tal, o problema é os contratos, né? Isso a gente ouve assim de forma corriqueira, né? Então, nos nossos negócios hoje imobiliários, tem as pessoas que tendem a vender o seu imóvel achando que o produtor tá, de certa forma, rico, né? Porque tem um soja, mas não vem, né? Talvez um contrato que foi feito já a 90, então tem essa visão que quem tá fora não vê, né? E uma Perfeito. coisa que é importante, né, para quem vê o agricultor às vezes como um vilão da história, que não é, né? Não é. Com certeza A não. gente vê uma dificuldade muito grande. Vou pegar o teu exemplo do contrato ainda era venda. Nós temos várias situações de negociação de dívidas, por exemplo, onde Sim. você tem atrelado a grãos, e isso é complexo do ponto de vista. Mas é lógico que colhendo bem e tendo um preço melhor, Sim, com respira-se certeza. e continua-se o negócio. O próprio arrendo, né, que também acaba consumindo parte, né, e aliado a um contrato, às vezes a safra não vai muito bem por causa que hoje a safra do cedo, né, teve uma pequena estiagem, né. E bastante regionalizado. A gente tem casos assim, digamos que Lagoa Vermelha ela dá quase 111 quilômetros de ponta a ponta, né? Então Isso. você tem situações bastante Localizados, distintas, né? assim, né? Que tem certas dificuldades. Esse ano teve pessoas que tiveram dificuldade com mofo branco, tem pessoas que tiveram estiagem no cedo e estiagem no tarde, né? Com então, certeza. dentro da macro região. Lógico que na média a perspectiva é boa boa. e a gente fica feliz. E torce que se continue, né? E que a gente possa cada vez ter mais desenvolvimento a partir desse setor. E a gente vê também que com essa mudança nos preços, essa alta nos preços, isso possibilita muitos negócios para nós. Então a demanda por negócios, aquela chacrinha, aquela saída de imóvel que a gente tem, aquele investimento, ele tem sido buscado bastante, né? Nesse caso, o agro vai mudando de mãos aos poucos, as gerações vão assumindo. Você como um prefeito jovem, nós como jovens, assumindo esse papel no agro, assim, como você vê essa mudança, essa transição agora na economia da cidade? Muito otimista. Eu sou bastante otimista com essa ascensão da nova geração, né? Que não é aquele agro tradicional e não é demérito, né? Mas é uma geração que, em síntese, teve a oportunidade de ter mais conhecimento, de conhecer novas experiências e muitas vezes acompanhou o desenvolvimento de um negócio familiar ou teve a oportunidade de assumir esses negócios da família. Inserido ali, né? E o que isso traz? Sendo assim uma visão pessoal minha, mais profissionalismo. É Claro. o que a gente vê, uma profissionalização do setor. Uma industrialização da granja, da lavoura. Exatamente. Até porque E mais controle também, né? Modernização. Controle maior, Tem- né? Gestão, né? pelo tamanho dos negócios que se tornaram, né? Se nós formos Sim. pensar, hoje nós estamos em 2021, né? Então, hoje, se nós olharmos para uma produção, por exemplo, de 300 hectares de soja, que estaria próximo de um ponto de equilíbrio, ele não é tão grande assim. Aham. Se nós voltássemos 30 anos atrás, 300 hectares de soja era muita coisa. Né? E não é tanto tempo assim. E essa ampliação, né, fez com que esses negócios também precisassem evoluir e se profissionalizar. E o que a gente vê numa maior profissionalização? Uma maior segurança. É uma segurança quando ele faz um investimento, uma segurança quando ele adere a uma tecnologia e, como um todo, isso também desperta, né, ou faz pensar que todo negócio prospera. Né? Então, desse ponto de vista, surge uma figura do investidor,
que é um investidor que tem participação tanto em negócios rurais, né, quanto que envolve toda a cadeia de máquinas agrícolas, de insumos agrícolas, vem a parte do imóvel que acaba Com se certeza. tornando e é hoje um dos investimentos mais É um ativo, rentáveis O que a gente risco vê. retorno não existe igual. Um seguro, né, de certa Aham, forma, com vamos certeza. imaginar, nós estamos falando hoje falamos há pouco de desvalorização da nossa moeda, de inflação, redução do poder do consumo. Se nós fizermos uma perspectiva de 11 anos aqui, pegando 2010 como base, o retorno, digamos assim, ou a valorização dos imóveis, é difícil você achar um investimento que supere. O que isso nos diz? Tornou-se, de certa forma, praticamente uma forma de segurar capital, né? Não necessariamente apenas uma ferramenta Isso. para a produção, mas também um ativo que protege. Pro leigo que não entende da bolsa de valores, às vezes não estudou com afinco alguma situação. Parte da renda variável, Isso, né, tu comprar um imóvel, né? Tu tem a certeza que o teu investimento lá tá só valorizando, além de um arrendo, né? Que hoje tu recebe tudo reunido em maio, né? Maio, junho, e sabe, né? Que a média de arrendo aqui em Lagoa Vermelha, eu acho que é no mínimo 16 até 25, Saco. a gente sabe. Né? Exatamente. É difícil hoje o ativo que tu consegue tirar frutos, né? Reter frutos dele, ele te fornece isso, e ainda, cada dia que passa, ele está valorizando, né? É diferente, a gente conversa muito sobre uns apartamentos, que na época era os investimentos assim mais seguros, né? O apartamento ele tende a voltar a desvalorizar, né? Já a terra não se constrói, né? Então ela, com o passar do tempo, ela valoriza. E além de tu tirar todos os frutos dela, que é o próprio arrendo, né? Cada dia que passa também. Não há depreciação. E para o Isso aí. município isso é interessante. Vocês analisarem, no Perfeito. meu ponto de vista hoje, a gente está vivendo um terceiro ciclo econômico em Lagoa Vermelha. Tá? Eu acredito que o nosso alicerce foi a pecuária. Então isso lá, 1740, a partir dali, quando Lagoa Vermelha começou a ser povoada, a matriz produtiva em si era em torno de uma pecuária. Nós tivemos nesse último século um avanço da exploração, né? Então nós tivemos a exploração madeireira, que alicerçou um polo moveleiro que é extremamente importante para o município. Porém, nos últimos 40 anos, vamos colocar aqui, nós viemos galgando um espaço à agricultura. Soma-se essa profissionalização, a valorização dos produtos agrícolas. A tecnologia que permitiu esse avanço. Tudo como isso, nós né? comentamos antes, né? Você imaginar as dimensões que era uma lavoura 40 anos atrás, era quase que inconcebível a gente imaginar o patamar que está hoje, né? E isso para o município traz um reflexo. E é nítido se a gente perceber Lagoa Vermelha nas últimas 3 décadas. Esse salto que ela dá é digamos assim, uma consequência da ampliação de geração de renda dentro do município. Grandes dentro empresas se instalando, né? Tanto de maquinário, de insumos, a gente nota isso aí na BR-285, quantas empresas tem, né, nos últimos anos. Exatamente. E, lógico, poder aquisitivo na comunidade, né? Lógico que ele vai ser alavancado também. É justamente o que a gente tem comentado bastante, eu acho que na minha parte, igual diz as guri Nutella e dentro da cidade aí, a questão tem que tornar mais atrativa. A gente tem mercados aquecidos em que a gente trabalha, né? Regiões do próprio agro mais aquecidas. Eu falei no começo do programa também da questão do litoral de Santa Catarina de ser um mercado muito aquecido. E por que não tornar a nossa região mais aquecida, alguma coisa nesse nível? O que o prefeito e o agrônomo, Gustavo, ele enxerga para trazer uma atração maior para o nosso município, a nossa região? Eu acredito muito, e vou fazer um paralelo aqui para me fazer entender, na iniciativa local. Tá? Então a gente tem uma perspectiva, e é lógico que o ideal e isso não nos impede de buscar, que venha um investimento externo e alavanque uma mudança de matriz produtiva, tá? Porque, em outras palavras, vamos buscar uma grande empresa. E é lógico que eu gostaria e seria extremamente interessante para todo mundo. Mas se nós formos fazer um paralelo com os municípios do mesmo porte de Lagoa Vermelha e analisar qual é a matriz industrial deles, que acho que seria isso que nós estaríamos em busca para gerar mais emprego, aumentar a renda per capita, as iniciativas de municípios deste porte, elas são locais.
Acontece que às vezes elas crescem e são adquiridas por um grupo externo. Vamos pegar um exemplo muito recente, a aquisição da Agro Daniele pela Aurora, né, do município de Itapejara. Então, o Agro Daniele, ele é um negócio local que tomou uma proporção demasiadamente significativa para o mercado, até que um grupo maior veio e o adquiriu. Mas ele nasceu ali. E isso eu consigo imaginar que acontece e vai acontecer com mais frequência em Lagoa Vermelha. Exemplos disso. Por exemplo, nós temos uma iniciativa de uma abatedora de frangos, né, que inicia caipira, depois tem uma perspectiva de crescimento. Tivemos um posicionamento de um negócio extremamente estratégico, que é a produção de ovos galados aqui, né? Que é de uma empresa externa, prestadora de serviço de uma outra grande empresa, que vai com certeza deslocar a possibilidade de crescimento dessa cadeia. Acredito também, por exemplo, nas empresas, digamos assim, de transformação, né, que estão surgindo, como iniciativas como a cooperativa de carnes, a cooperativa de leite, e são assim que surgem. Então vamos lá, como é que surgiu a nossa matriz produtiva de imóvel, né? Então nós tínhamos a extração de madeira crua, de madeira nua, e isso foi se tornando mais escasso, o negócio foi se tornando menos rentável e forçou as pessoas a beneficiarem isso e transformou num polo moveleiro. Vamos para o produto primário. Nós atingimos um bom patamar e agora as pessoas, de certa forma, capitalizam e imaginam e enxergam oportunidades de beneficiar. Nós já temos exemplos. Então hoje uma empresa como a Naturale, para Lagoa Vermelha, tem uma significância extremamente importante. Empresa como a Nutriz, então elas já são beneficiadoras de produtos agrícolas. E neste caminho a gente vê esses exemplos. Vai além do emprego, né? Vai exatamente, além, né? No fomento da cadeia produtiva, na agregação de valor. E isso eu imagino que a tendência é chegar para o agro. Então, numa perspectiva para a Lagoa Vermelha, vejo justamente essa potencialidade. O que isso nos traz de bom? Distribui mais renda. Né? Então, no momento que a pessoa você começa a se tornar autossustentável no momento que ela consegue ter uma renda que ela consiga alavancar tanto a sua família de pronto e depois investir em algum negócio. Exatamente. Né? Vai da renda, né? E para o município, o setor já muda. Saímos do primeiro, da extração, e vamos para o segundo. Né? O beneficiamento de tudo isso que foge do Brasil em si, né? Porque o Brasil como você falou, Gustavo, a questão dos commodities, né? A gente vai para o beneficiamento, isso traz muito emprego para nós. Né? Perfeito. E até o Gustavo tocou num assunto que a gente tem acompanhado também, que é a instalação, né, de empresas aqui no interior de ovos, enfim, né? E pessoas que vêm, adquirem seus imóveis, e como a gente está nessa linha de negociação, sempre procurando novos negócios e novos investidores até para trazer para o município, enfim, a gente nota que há uma grande divergência, isso é regional, tá? Porque pensamos aí numa negociação imobiliária de um imóvel de alto valor, e isso nós estamos falando de valores altos, né? As avaliações dos imóveis, a porcentagem que é cobrado, porque no momento que tu negocia um imóvel, obviamente tu tem que reter e acaba às vezes inviabilizando alguns negócios, né? Então, quais que seriam assim, talvez os incentivos tanto para a agroindústria, né, familiar, tanto para produtor, né, de alto escalão, nesse sentido em adquirir os imóveis, né? Seja na questão de TBI, seja na questão incentivo fiscal propriamente dito. Olha, até esse mês eu te diria que nós não tínhamos essa perspectiva ou uma possível mudança na postura, né? Tramita na Câmara de Vereadores agora para nós um projeto de lei que trata do incentivo ao desenvolvimento industrial de Lagoa Vermelha. Então, dentro deste programa, uma das coisas que está sendo contemplada é a isenção ou subvenção. O que muda é uma análise a partir do que a empresa oferece para o município, né? Senão ela é apenas caracterizada como renúncia de receita, e isso a gente não consegue fazê-lo, mas cria a perspectiva de você devolver ou isentar ou fazer uma troca por serviços para atrair novos negócios industriais. A questão, por exemplo, de um investimento como investimento mesmo na sua natureza ou para aquisição de áreas, nós não temos.
O que ocorre, e a gente conversou isso semana passada, e é um tema bastante polêmico, não vou esconder, não vou dizer que não existe, né? Claro. O que a gente tem, o que segue-se aqui em Lagoa Vermelha é uma tabela e uma norma de avaliação. Então é avaliado imóvel por imóvel. E às vezes acontece, né? Da avaliação ser X e o preço negociado ser efetivamente mais baixo daquilo que ocorre. Isso a gente sempre cria condições de ser revisto, porque a ideia é ser justo. O que seria o justo nesse ponto de vista? É respeitar a alíquota em si e o negócio efetivamente realizado. A partir disso vem a concepção do que é o imposto. Vamos pegar o ITBI, né? Sim. ITBI, IPTU e IPVA são impostos sobre patrimônio. Então, em tese, ele é pago por aqueles que fazem uma aquisição e uma ampliação de patrimônio. Nessa ideia de matriz produtiva, ele, de certa forma, é um dos impostos que menos afeta, por exemplo, aquelas pessoas que menos têm condições. É contraditório? É. Né? Mas é a matriz produtiva que a gente tem. Perfeito. Matriz tributária que a gente tem colocada, não só em Lagoa Vermelha, mas como em todo o nosso país. Nossa diferenciação talvez esteja na forma do cálculo deste imposto. Cogita-se uma possibilidade da instituição de uma planta de valores. A exemplo do que a gente tem para o IPTU, que ele pega diferentes regiões com diferentes aptidões e valorizações e estabelece-se uma tabela. Porque de não fazê-lo ainda é um trabalho extremamente complexo. Não conheço outro, né? Mas o principal objetivo não é que ele seria mais baixo, mas sim dar uma maior previsibilidade ao investidor ou até mesmo ao proprietário de terra em relação à tributação sobre o seu imóvel. Porque hoje a gente vê uma movimentação assim bem grande, né? Se a gente acompanha, a gente vê uma movimentação grande de pessoas que negociam imóveis rurais na região, tanto aqui em Lagoa Vermelha, Tapejara, Ibiaçá, aqui Vacaria até, enfim, uma movimentação para fora do Rio Grande do Sul. Sim. Né? E isso está muito grande porque o pessoal hoje está colhendo sua produção, está fazendo a safra e está tendo soja, está sobrando e não está conseguindo investir porque está analisando assim o mercado propriamente dito. Exato. De valores, né? Então está se vendo uma movimentação muito grande assim para fora do Rio Grande do Sul. E isso é assim, não sei se é preocupante, né, Gustavo, mas E Lagoa Vermelha é interessante desse ponto de vista, porque muda a nossa matriz fundiária, né? Então, perto dos municípios limítrofes aqui, vamos dizer, né? Nós como fim do Planalto, início dos Campos de Cima da Serra, comparativamente com os municípios que nos cercam, o valor por área, ele ainda é inferior, né? E mesmo nesse sentido, comparativamente, se você for pensar em produção, outras regiões ainda estão com uma desvalorização que chamam a atenção. Vamos usar como exemplo o município do Rio Grande do Sul, né, que se tornou, não vou dizer capital, mas é a maior área de soja do estado hoje, que é Cachoeira do Sul. Né? Então, uma área que era um município extremamente grande, são mais de 250 mil hectares de território, onde tinha uma prevalência de soja e gado. O que começa a acontecer? Né? Nessa valorização do produto, começa a compensar assumir um risco maior para a sua produção e, ocasionalmente, leva uma maior procura, né, digamos assim, para uma área que não está tão consolidada para isso. Perfeito. Qual que é o nosso diferencial? A estabilidade, né? Um histórico, digamos assim, em cima da produção. O índice pluviométrico de Lagoa, de fato, é sensacional, né? Tchê, dando seguimento aqui, que eu estou vendo, a gente tem aqui em torno de 10 minutos. Agora falando que passou ligeiro, né? Isso, falando, passou muito rápido. Outra situação que eu não posso deixar de falar é que falamos o nome de algumas empresas, inclusive aqui de Lagoa Vermelha. O programa está iniciando hoje, precisamos de patrocinadores, então quem quiser patrocinar a Hora do Agro, né, apoiar a Lagoa TV, nós aqui não ganhamos nada, mas apoiar a Lagoa TV, esse espaço está aberto para patrocinadores, a gente fica muito grato. E voltando ao programa aqui, agora prefeito, falando você como prefeito, Gustavo, na rua a gente nota que você é um cara humilde, que está sempre no meio aí do pessoal aí, o que o pessoal mais pede, assim, olha, Gustavo, meu prefeito, qual que são as principais demandas, né? E o que foi feito uns 4 anos
anteriores e qual que é a perspectiva agora para a nova administração, que é a mesma, mas enfim, sempre tem algumas perspectivas. É preciso mudar. Com foco no agro, claro. Negócios, né? A maior reivindicação e eu me arrisco a dizer que ela continuará sendo, independente de ser o Gustavo, independente de ser outro gestor, Sim. é a questão de infraestrutura. Né? Perfeito. São estradas. E aí é preciso externar e não tem... ser bem claro, né, do ponto de vista. Isso. A capacidade operacional da prefeitura não é suficiente para você conseguir manter um padrão que você consideraria ideal. Então, qual que é o esforço que a gente faz? É procurar cada vez mais se tornar eficiente para diminuir essa defasagem entre a capacidade operacional que a gente deveria ter e a capacidade operacional que a gente tem. Claro. Então faz investimentos direcionados para esse lado, busca diferentes ferramentas para alcançar esse objetivo. Acredito que na medida do possível temos conseguido melhorar a condição ano após ano. Tem as intempéries do tempo, né? Também eventualmente tem momentos que você vai estar com tudo terrível e isso acontece, não há como você esconder. Então, por exemplo, você está num patamar que você sempre vai ter condições de estradas em ótimas condições, boas, ruins e péssimas. Às vezes um volume de precipitação, por exemplo, como já ocorreu, e dentro de 15 dias você tem 200 milímetros de chuva, 150 milímetros de chuva. É lógico que a depreciação dessas estradas, né, vai ser geral. Né? E é nisso que eu me refiro da capacidade operacional ser reduzida. Fazendo uma analogia com o agro aqui, por exemplo, é a mesma situação da janela de plantio. Às vezes você tem uma capacidade e ela não é suficiente para você fazer dentro daquilo que você gostaria ou esperaria. O que é a perspectiva? Que você melhore cada vez mais a condição do município como um todo, que você aumente a capacidade de investimento nesse lado e com isso se melhore. Isso é a maior demanda. Perfeito. O que nós imaginamos e estamos fazendo e acredito ser importante são os fomentos. Né? O que é o fomento? É quando a gente se coloca, enquanto poder público, como um incentivador e muitas vezes até como um financiador de algumas iniciativas. Então, por exemplo, esse empreendimento da parte de avícola, ela conta com incentivo da prefeitura. Dentro dos últimos 4 anos aconteceu, nós dobramos a área de cultivo protegido dentro do município. O que a prefeitura ajuda? Terraplanagem, melhorias de acesso, algo nesse sentido. Cultivo protegido é estufa, né? Então a gente conseguiu dobrar essa quantidade. Para esse mandato, o que a gente pensa? Abrir um pouquinho o leque, né? Então é um programa que também está para ser apreciado, ele chama Agregar, é uma iniciativa do vereador Josmar Freitas Veloso e complementa aqueles programas que a gente já tinha. Então nós temos programas que incentivavam, por exemplo, a agroindústria, incentivavam a fruticultura e hoje o que ele faz é tirar esse filtro. Ele parte do pressuposto, temos um empreendedor, vamos apoiá-lo, seja qual for a área. Então tu pega desde para estimular a cadeia produtiva da produção dos frangos caipiras, que está surgindo no abatedouro, a gente vai ter uma política de fomento. A parte dos pequenos frutos de uma forma um pouquinho mais incisiva, atrelado à capacidade de treinamento feita dos produtores, o cultivo protegido, que são as estufas, o cultivo em substrato, o cultivo sem solo, tem vários nomes, com certeza, mas que em si também são uma oportunidade, a gente vai. Isso no pequeno produtor, né? Para o grande produtor em si, para o grande não, mas digamos assim, pensando numa cadeia um pouquinho mais maior, estruturado, que produz a iniciativa de leite e carne. Então, um incentivo à instauração da primeira, digamos assim, indústria de processamento de carne, daí também tem um viés turístico, em cima de você fazer a rastreabilidade do produto, identificar o que é da capital nacional do churrasco e permitir ter essa identificação dos produtos. Isso é através do incentivo. Como o Bento tem com o Vale dos Vinhedos, por exemplo. Exatamente. Fortalecimento da marca daqui. É você criar uma identidade geográfica de um determinado produto, né? Então isso vem atrelado com algumas ações especificamente do turismo, e no agro a ideia é você ter uma regularidade de produção e uma padronização dessa produção, para você ter todas as épocas do ano uma oferta de produto uniforme e com isso ganhar espaço no mercado e valorizar o produto. Que o próprio negócio seja um ponto de... Exatamente. E a outra iniciativa é em cima da cadeia do leite, né? O leite, ele hoje ainda é uma das melhores alternativas para aquela propriedade pequena e média, digamos assim. Eu já me arrisco a dizer que para pequena propriedade, o caminho mais rentável, o mais próximo de um ponto de equilíbrio, é fruticultura, é hortaliças, ou
algo que agroindustrialize o produto em si. Quanto menor a propriedade, mais, digamos assim, fácil será a sua sustentabilidade se estiver atrelada a essas culturas de alto valor agregado. Claro. Então, quando a gente fala num mirtilo, numa framboesa, num morango, numa alface semi-hidropônica ou hidropônica, ou até mesmo no beneficiamento de produtos minimamente processados. O que é um minimamente processado? Uma mandioca descascada e congelada, uma seleta de cenoura, vagem e algum outro produto. Sim. Isso agrega valor e rentabiliza uma propriedade pequena. Com certeza. Quanto maior ela fica, ela parte um pouco para o leite, né? Parte para a pecuária de corte, que hoje a gente tem um patamar interessante de sustentabilidade financeira, e são esses os suportes que a gente pretende oferecer. Perfeito. Olha, eu acho que vamos ter que fazer outro programa com o Gustavo. E assim, o último tema aqui para nós finalizar com o Gustavo é: hoje, tu como gestor da cidade, com certeza investiria em Lagoa Vermelha, né? Por que hoje você, Gustavo, fosse investir em Lagoa Vermelha, por que você investiria hoje em Lagoa Vermelha? Até para incentivar e conversar, mas assim, por que eu hoje investiria em Lagoa Vermelha e não em outro lugar? Eu acredito hoje com que foco no agro, né? Que a nossa logística favorece muito. Então, a posição em que nós estamos em si para a produção, ela é excelente. Nós falamos antes de precipitação, podemos colocar altitude aqui e mais a aptidão do solo, né? Isso nos qualifica. Bom, né? Mas a nossa posição geográfica, ela é bastante interessante. Tanto do ponto de vista, digamos assim, da produção primária, quanto também da beneficiamento dessa matéria-prima. E a partir disso, acho que torna somatório dessas condições algo extremamente interessante em Lagoa Vermelha, né? E que permite que a gente faça uma perspectiva de maturidade dos nossos negócios de processamento, né? E um crescimento cada vez maior das nossas atividades de produção primária. Então, perfeito. É um ótimo lugar para com certeza. Tchê, nós temos que finalizar aqui, que eu acho que até depois tem outro programa, né? Vamos encerrar aí falando das cotações hoje com fonte da Emater e a previsão do tempo. Hoje as cotações aí, de acordo com a Emater, o soja está 1,66, né? Para ver a valorização. O milho R$ 81, o boi R$ 10,50 o quilo. E a gente sabe que o boi está sendo negociado a mais até que R$10,50, né? E o quilo da vaca 9 e o feijão a saca R$260. E a previsão do tempo também a gente vai informar para vocês aí, que é com o Gamael. Isso aí, a nossa temperatura está variando também bastante, pessoal. Já o friozinho de manhã, né, Gustavo? Então o dia mais quente a gente vai ver 28 graus e o dia mais frio 11 graus apenas. Então já vai mudar bastante a partir de agora nossa previsão do tempo. Dizendo também, pessoal, que a média, claro, para nós do agro, 3,6 milímetros de chuva nesses próximos 15 dias esses até dia 28/4, que seria o nosso próximo encontro aí, dia 28/4, às 20 horas, nesse mesmo lugar aqui, estaremos com outro convidado, né, que estará aqui, hoje no lugar que está o Gustavo. Para encerrar essa live, esse programa que vai ficar disponível no site da Lagoa FM, Lagoa TV, no YouTube, no Facebook. Quem quiser conversar com nós no pessoal, tem Douglas da Rocha, Instagram, @DRRochaOficial. @Gama Corretor também. E @Gamael. @Gama Salmão, na verdade. Isso, e Gama Corretor, né? Quem quiser entrar em contato com o Gamael, quer investir em imóveis no litoral, o Gamael é especialista nisso, recomendo. Eu, Josué Farias, no Facebook, Josué Farias, no Instagram, @JosuFarias. E também, claro, a Mestre do Negócio Imóveis Rurais, que é @mestre_do_negócio. E, claro, o agradecimento todo especial aqui ao Gustavo Bonotto, que se dispôs a vir aqui conversar sobre o agronegócio. Não quis assistir o jogo do Grêmio hoje. Os caras estão me mandando aqui, eu acho que nós se lascamos. Participou da nossa estreia, então tem que escrever, tem que tirar foto, tem que compartilhar a live também. E um agradecimento todo especial, Gustavo. Muito obrigado por ter se deslocado aqui da tua casa e vindo aqui prestigiar nós na nossa estreia. O A Hora do Agro é muito grato a você. E é isso aí, Gustavo. Eu é que agradeço e parabenizo pela oportunidade. Vida longa ao Hora do Agro e meus parabéns ao Mestre do Negócio Imóveis Rurais. Obrigado a todos. Isso aí. E o agradecimento todo especial à Lagoa TV,
né, por nos propiciar este espaço. E pessoal, quem quiser patrocinar a Hora do Agro, entre em contato com a Marina, aqui na Lagoa FM, na Lagoa TV. E é isso aí, boa noite a todos e o nosso muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais.